Bom dia, meninos e meninas do quinto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de história, eu darei continuidade ao fim do Império no Brasil, né? Estamos chegando aí ao estudo do nosso primeiro grande golpe, né? Já que a proclamação da República é considerada como um golpe, tá? Mas esse aí é um assunto para a próxima aula. Hoje eu compartilharei com vocês algumas informações sobre os motivos que desencadearam no fim do Império Brasileiro. Recordando que na última aula vocês estudaram que durante o segundo reinado foi um período de paz, né, no Brasil, e um período também de estabilidade econômica. Foi um período de descontentamento, né, de uma parte da população, principalmente não, a população mais carente, né, que é lesada. Né? Nós não podemos falar a população mais pobre do país, ela é tratada com dignidade pelos governantes. Ainda existem muitas falhas, né? Essa população, essa camada populacional, ela continua sendo lesada, né? E nesse período, a camada mais pobre, ela era composta por pessoas analfabetas, né? Então, o acesso ao conhecimento, ao saber, era muito limitado aqui no Brasil. Geralmente, as pessoas que estudavam eram filhos de grandes fazendeiros. E quando eles iam para a Europa, eles tinham contato com novas ideias, por exemplo, as ideias iluministas, que é um assunto que vocês estudarão daqui a alguns anos. Mas, graças a essas ideias, esses contatos, né, com países que alguns já eram republicanos, outros tinham a ideia de república, que essas pessoas, ao retornarem no Brasil, elas trouxeram consigo ideais abolicionistas, né? Já que um país ele não pode ser próspero se ele tem a escravidão. E nossa escravidão durou mais de 3 séculos, né? Então nós conhecemos muito mais de período escravocrata aqui no Brasil do que período de liberdade. Então, é por isso que alguns estudiosos acreditam que o Brasil é um país atrasado, né? Por conta desse processo de escravidão, que por aqui durou muito, mas muito tempo. Então vamos lá. O segundo reinado. Eu costumo falar com os meus alunos que o reinado ele era sustentado por 3 grupos, né? Esses 3 grupos eu gosto de chamar de 3 pilares, né? Todas as casas elas têm pilares para segurar, né, a construção. Então, no segundo reinado, durante boa parte do segundo reinado, até 1870, os 3 principais grupos que sustentavam o governo, né, os pilares, aí temos os militares, na figura do exército, temos a Igreja Católica, né, que era considerada a religião oficial do país nesse período. Hoje o país ele não tem uma religião oficial, porque nosso Estado, né, com E maiúsculo aí, do conceito de nação, ele é laico, tá? Então não tem uma religião própria. Então temos os militares, a Igreja Católica e os fazendeiros. Então quando eles rompem com o imperador, o império entra em ruínas, né? Cai. E por que aconteceu essa ruptura? Vamos lá? Aqui é uma imagem de Dom Pedro II, né? Uma ilustração que vai falar um pouco sobre a fase histórica do Brasil monárquico, né? A época que o país teve sob a liderança de Dom Pedro II. Essa liderança durou aproximadamente 49 anos, tá? E ocorreu muitas mudanças no Brasil. Por exemplo, Dom Pedro II era um homem que viajava muito, então ele trouxe muitas modernidades para o país. Mas também o Império passava por um sério problema, né? Que era a falta de coleta de esgoto, muito lixo pelas cidades. E as cidades que sofriam bastante com isso eram São Paulo e Rio de Janeiro. Mas também a questão do café trouxe prosperidade para o Império. Com o café veio a abertura de construção de portos, ferrovias, muitas pessoas enriqueceram, há construções de bancos e o processo, né, a cultura do café também trouxe imigrantes para o país, já que Dom Pedro tinha como objetivo embranquecer a população brasileira, já que era considerada a população escura por causa
da miscigenação. Então, muitos imigrantes começaram a ocupar terras que hoje é o sul do país. Então, vamos lá. Conflitos com a Igreja Católica. Os conflitos com a Igreja Católica começaram a partir de 1864. O Papa, na época, Pio IX, ele elaborou um documentozinho e encaminhou Dom Pedro. E o que pedia esse documento? Que Dom Pedro cumprisse ordens papais. E quais seriam essas ordens? Que, a partir daquela data, Dom Pedro excomungasse, não, proibisse que os maçons frequentassem a Igreja Católica. Ou melhor, o documento pedia para que cristãos católicos não fossem membros da maçonaria. Dom Pedro cumpriu isso? Não, não cumpriu. Porque Dom Pedro era maçom. Então, ele não cumpre a ordem papal. E qual foi a consequência que isso trouxe? A consequência é que houve uma represária de alguns bispos. Aí eu destaco o bispo de Belém, né, Pará, e o bispo de Olinda, Pernambuco. Eles não cumpriram as ordens de Dom Pedro e começou a barrar os maçons que costumavam frequentar a igreja, né? Então, eles estavam sendo excomungados. E o que Dom Pedro fez? Mandou prender os revoltosos. Imagine aí, a igreja é considerada um dos sustentos do império. E Dom Pedro manda prender membros da Igreja Católica. Isso gerou um burburinho pelo império, muitos protestos vindos da igreja, né, e da elite intelectual. Dom Pedro recuou em sua decisão, mas já era tarde demais, né? A igreja já tinha cortado vínculos com Dom Pedro. E nessa imagem mostra, né, o Papa dando uma palmatória em Dom Pedro. Nesse período, palmatória, né, era uma forma de punir alguém que não cumpriu algo. Durante muitos anos, a palmatória foi usada nas escolas, né? Então, o menino que não respeitasse o professor e tal, levava a palmatória, que algumas pessoas falavam o bolo, né? Essa palmatória era de madeira. E no período da ditadura, que vocês estudarão, existia também a palmatória, porém de ferro e com alguns pregos na ponta. Não para os alunos, tá? Era uma palmatória para poder castigar pessoas que contrariavam, né, a ordem nacional. Outro problema que Dom Pedro teve, o descontentamento do exército. No ano passado, vocês estudaram aí a Guerra do Paraguai. Lembra? Que a Guerra do Paraguai envolveu 4 potências, né? Hoje são 4 países. Nós temos aí Brasil, Uruguai e Argentina, tríplice aliança, contra o Paraguai. Durou aí 6 anos, né? 1874, deixa eu pescar, 1864 a 1870. E essa guerra, ela aconteceu porque o Paraguai visava, né, ampliar seus territórios e comércio e atacou territórios, né, que hoje são territórios brasileiros e argentinos. Em contramão, os outros três nações, né, se uniram para derrotar o Paraguai. E lembrando que o Paraguai era uma grande potência nesse período, tá? Tinha destaques para a educação e após a Guerra do Paraguai, o território nunca se recuperou. Existem sérios problemas no Paraguai em decorrência dessa guerra. Porque quando acabou a guerra, continuou-se a matança dos paraguaios. Então, homens em idade reprodutiva foram mortos, tá? Foram mortos por causa da guerra e após a guerra. Então, o que sobrou? Homens idosos, crianças e mulheres, o que dificultou a reconstrução do território. Então, hoje é comum encontrar no Paraguai pessoas em extrema pobreza. Aí vocês podem perguntar, mas tinha uma guerra que aconteceu mais de 100 anos atrás. É isso, são heranças históricas, né? Tem problemas que aconteceram 100, 150 anos que hoje refletem na história. Por isso que é importante estudar a história. Então, além desse envolvimento do Brasil na guerra, por que o exército foi um dos fatores que levou à ruína do Império? Vamos lá. Primeiro, quem participou dessa guerra do Paraguai, né? Os combatentes. Teve os tais dos voluntários, que não eram tão voluntários, né? Porque eles eram obrigados
Então, nós temos aí escravos e libertos. Esses escravos e libertos, eles tiveram contato com pessoas que defendiam as ideias republicanas. Então, quando acaba a guerra, eles retornam ao país com essas ideias, né? De que a república era o ideal para o Brasil, já que no império todo o poder fica concentrado na mão do imperador. Então as pessoas não podem escolher seus representantes. Outra coisa que aconteceu nesse período, a questão dos militares não serem bem remunerados. Houve algo que não tem nem no livro de vocês, né? Que é a questão das promoções. O que é promoção? É quando a pessoa ocupava cargos, né, que ganhavam mais dentro do exército. Então foi uma promessa do governo, mas não cumpriu. Aí vem o descontentamento. E também a questão da remuneração, né? Muito baixa a remuneração. Então, os militares, eles não estavam sendo valorizados pelo governo. E essa desvalorização gera o rompimento do exército. E outra coisa, nesse período vem as ideias abolicionistas. O que são ideias abolicionistas? São ideias que vai tratar sobre a abolição da escravidão aqui no país. O Brasil é praticamente um dos últimos, se não o último país a acabar com a escravidão. E foi através de muita luta, né, que isso chegou ao fim. E nesse período também surgem muitos escritores, né, que vai relatar o sofrimento dos escravos. Tem muitos quadros que mostram o retorno do soldado negro para a sua família. E eu costumo falar que geralmente os pobres, né, nesse período aí, os escravos, eles eram uma bucha de canhão. Eram aqueles que estavam na frente de batalha, tá? Então por isso que muitos morreram. E o Brasil contraiu uma dívida muito grande, né, para poder se manter nessa guerra. Aqui é uma imagem da Guerra do Paraguai. O estopim da guerra é a apreensão, né, de um navio. E nesse período tem um grande destaque para o ditador Solano Lopes, que era o chefe, né, do Paraguai. E vocês parem para pensar, né, é uma guerra que dura 6 anos. 3 países contra um só. Então mostra que o Paraguai tinha um poderio bélico, tinha dinheiro, né, mas foi arruinado porque foi atacado, né, ao mesmo tempo por 3 territórios, 3 nações. E vamos lá. E os fazendeiros de escravidão? O que aconteceu com os fazendeiros para eles romperem com Dom Pedro II? Vamos lá. Nesse período, vocês sabem que o principal produto é o café, né? O café ele tem grande destaque aí no século XIX. Logo, quando o Brasil se tornou colônia, teve a exploração do Brasil, depois a cultura era o açúcar, né, que era um produto super valorizado. Além do açúcar também tinha o tabaco. Então, no século XIX, destaque aí para o café. Os fazendeiros, né, do Rio de Janeiro, né, São Paulo e outras localidades, eles tinham muitos negros, né, que era mão de obra escrava. A escravidão, ela vinha acabando aos poucos. As pessoas têm essa ideia que a princesa Isabel assinou uma lei, puf, acabou a escravidão. Não é bem assim, gente. Nós já conversamos isso em sala de aula. A escravidão, ela estava acabando, né, aos poucos, devido a algumas leis abolicionistas e também com a vinda dos imigrantes. Então, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina um documento que acaba, né, põe fim à escravidão no país. E 800 mil escravos foram libertos. E qual é o problema? Os fazendeiros, que eram donos porque os escravos eram mercadorias, ficaram descontentes e exigiam uma indenização. O que é uma indenização? Por exemplo, eu comprei um smartphone. Ele caiu, né? Quebrou, tal. Como eu comprei, tinha nota fiscal e estava na garantia. O que eu faço? Vou até a loja e peço, né, para mandar para um técnico, né, para ter um conserto e tal. Se a empresa não cumprir com o combinado que está lá no papel, o que eu faço? Eu entro na justiça e peço uma indenização, que é um reembolso
financeiro, porque eu estou perdendo um objeto. Então, os fazendeiros estavam perdendo uma mercadoria e exigiam do governo essa indenização. Só que, assim, cada escravo tinha um valor. Então, imagine aí o Império pagar 800 mil indenizações. O Império não tinha dinheiro para isso. E Dom Pedro não paga. Então, isso faz com que os fazendeiros eles rompam, né, com Dom Pedro. E aí tem essa ideia, essa imagem que vai mostrar a liberdade, tá? Então, a Lei Áurea veio com a liberdade e os ex-escravos atrás dessa liberdade comemorando. E outra coisa, gente, que é interessante, que com o fim da escravidão, os negros do país, eles não ficaram em uma estação confortável. Eles não tinham casa, né? Não tinham emprego. Porque assim, acabou a escravidão, mas não deram emprego. Os empregos que eram dos escravos ficou na mão dos imigrantes. Então muitos negros, eles optaram por continuar nas fazendas, por não ter lugar. Então, aí explica algumas questões envolvendo desigualdade social, que com a alforria, os ex-escravos eles vão ocupar os lugares mais pobres da sociedade, né? Que eram os guetos, favelas, ou são comunidades periféricas. Então, começam a morar ali. E para sobrevivência, realizam trabalhos, são mal remunerados. As mulheres começam a vender quitutes, né? E nesses guetos da vida, né? Que as comunidades periféricas, vai surgindo, por exemplo, o estilo musical samba, né? Tinha o samba da Tia Seata na Praça 15, no Rio de Janeiro, que depois desse samba foi aparecendo vários músicos. E nós temos muito que discutir sobre o fim da escravidão e como ficou a vida dos negros aqui no país, certo? Olha, tem atividade na plataforma, são poucas questões, por favor, respondam. Qualquer dúvida, estou à disposição. Leiam também as páginas estudadas, tá? Aqui essa última imagem, uma imagem bem forte, né? Vai representar aí o navio negreiro, como os escravos eram para o Brasil. Tem pessoas que tentam amenizar a escravidão, né? Que acham que foi algo necessário para o país, que realmente tem a mão de obra escrava. E justifica isso falando que os escravos tinham um bom porte físico, eram fortes. Gente, nenhum povo nasceu para ser escravo. Nenhum. Tá? Então, às vezes é preciso ter um pouco mais de maturidade para compreender todo o processo de escravidão, né, que aconteceu pelo mundo. Então, já falei para vocês que na Grécia era um tipo de escravidão, aqui no Brasil, né, começou com a escravidão dos povos indígenas e depois dos povos negros. E até hoje existe escravidão, não mais por cor da pele, mas existe escravidão aí relacionada à mendicância, né, que as pessoas que pedem dinheiro nas ruas, tem a exploração da mão de obra infantil. Hoje ainda tem pessoas que ficam presas em fazendas realizando trabalho escravo, né? Mas aí já é outro assunto. Então, falei demais hoje, né? Como sempre eu falo demais. Mas é porque o assunto merece esse destaque. Então, até a próxima semana. Tchau.